Alexandre pede para Theo e Raul fugirem dele quando ele sair da cadeia, deixando claro que pretende se vingar dos dois, o que cria um clima de tensão e ameaça velada. Após a visita, Alexandre demonstra estar tomado por uma raiva profunda, inquieto e cada vez mais consumido por seus sentimentos negativos dentro da prisão. Do lado de fora, Theo comenta com Raul que a visita foi completamente inútil, pois percebe que Alexandre só piora a cada dia que passa, tornando-se ainda mais perigoso. Raul, visivelmente abalado, confessa estar assustado com o que viu e diz que jamais havia presenciado tanto ódio em uma única pessoa, relembrando com preocupação as palavras de Alexandre sobre vingança. Em outro núcleo da história, Maroca e Estela conversam sobre o pai de Bia. Estela insiste para que Maroca revele a verdade para a neta, pois acredita que ela tem o direito de saber. Durante a conversa, Estela diz com naturalidade que seu marido foi embora por livre e espontânea vontade, mas afirma que não se importa com isso, demonstrando ter superado a situação e estar focada em seguir em frente. Estela comenta que Maroca parece ter esquecido de que o pai de Bia sempre foi um homem aventureiro e aproveita para tocar no assunto delicado da traição. Nesse momento, Diná chega e pergunta por que ambas estavam discutindo, tentando amenizar o clima tenso. Em seguida, ela pede que esqueçam aquela conversa e convida as duas para tomarem um bom lanche, tentando desviar o foco. Estela então revela que Maroca disse a Bia que ela, Estela, havia colocado o pai da menina para fora de casa, o que deixa a situação ainda mais delicada. Diná repreende a mãe, dizendo que ela não pode falar esse tipo de coisa para Bia, pois está colocando a neta contra Estela, o que só piora os conflitos familiares. Após Estela se retirar, Diná comenta que, apesar de Ismael ter sido um homem simpático e educado, dá a entender que ele faz a vida da irmã um verdadeiro inferno, demonstrando que havia muito por trás da aparência dele. Enquanto isso, Raul, ainda abalado, diz que nunca imaginou que ouviria de Alexandre aquilo que ele foi capaz de dizer durante a visita. Ele comenta que Diná e Andresa vão precisar se entender em algum momento, mas Guiomar, mais sensata, aconselha que nem ele nem Theo se envolvam diretamente na briga entre elas, pois isso só pode piorar as coisas. Em paralelo, Alberto sai em busca de Otávio, aparentemente para tratar de algo importante. Na sequência, ambos se encontram e Alberto comenta que trouxe algo para Otávio. Os dois entram juntos para dentro de casa. Em seguida, Alberto entrega a foto de Diná a ele, mas diz que não entendeu o motivo de estar fazendo aquilo e questiona se Otávio pretende usá-la no julgamento de Alexandre. Otávio, por sua vez, responde que não sabe de onde conhece Diná, demonstrando estar confuso com a familiaridade que sente por ela. Alberto então pergunta se ele já a conhecia antes de ela tê-lo procurado em seu escritório. E Otávio confirma que sim, acrescentando que é justamente isso que está tentando descobrir. Ele afirma que já havia visto Diná e até conversado com ela anteriormente, mas não consegue lembrar quando ou onde isso aconteceu. Preocupado, Alberto comenta que teme que Otávio esteja se apaixonando por Diná, o que pode complicar ainda mais a situação. Nesse momento, Tato chega, vê a foto de Diná nas mãos de Otávio e pergunta o que aquela imagem estava fazendo ali, dando a entender com seu comentário que não considera Diná uma pessoa simpática. Lisa recebe uma ligação de Tato, que a convida para sair. A princípio, ela hesita e acaba recusando o convite, demonstrando certa insegurança ou dúvida quanto ao encontro. No entanto, após refletir por alguns instantes, ela acaba se rendendo ao convite e decide aceitar, mudando de ideia e demonstrando que, no fundo, tinha vontade de vê-lo. Enquanto isso, Fátima, em busca de um novo lugar para ficar, decide conversar com Sininha sobre a possibilidade de alugar um quarto na pensão. Com gentileza, Sininha recebe e prontamente se oferece para levá-la até o local, mostrando cada espaço com atenção e explicando como funcionam as acomodações, com a intenção de deixá-la mais à vontade. Em outra situação, Diná, em uma conversa mais séria, comenta sobre a personalidade difícil de Alexandre, afirmando que ele é extremamente rancoroso e que guarda mágoas por muito tempo. Theo, complementando a conversa, compartilha que Alexandre chegou a ameaçá-lo, dizendo claramente que pretende se vingar tanto dele quanto de Raul. Diná então reforça o que pensa sobre Alexandre, afirmando que ele é uma pessoa realmente vingativa e que esse tipo de comportamento é perigoso. Mais tarde, já no encontro entre Lisa e Tato, o clima é mais leve. No entanto, em determinado momento, Tato avista Diná de longe e, demonstrando sua antipatia por ela, faz um comentário direto para Lisa, dizendo que a odeia, deixando claro sua aversão e o desconforto que sente em relação à presença dela.
Na cadeia, Alexandre recebe uma nova visita, o que gera certa expectativa entre os demais detentos, já que qualquer visita costuma mexer com o clima no local. Enquanto isso, em outro ambiente, Carmen chega à casa de Lisa e, ao entrar, é recebida com simpatia por todos. Ela cumprimenta Zeca, que logo revela estar trabalhando em uma nova música dedicada a Naná, demonstrando empolgação com a criação. Carmen, em um tom descontraído, comenta que Dedé também está compondo uma canção, só que para ela, tentando valorizar o gesto. No entanto, Lisa, sem esconder sua opinião, diz que Dedé não vale nada, deixando claro que não tem uma boa imagem dele e não confia em suas intenções. Em outro momento, Otávio conversa com Tato sobre Naná e demonstra curiosidade em saber mais sobre a moça, especialmente perguntando ao filho o que ela faz da vida. Tato explica que Naná trabalha e mora em uma pensão, revelando um pouco mais sobre sua rotina. Logo depois, em um tom mais reflexivo, ele questiona se Naná sabe que ele é filho de Otávio, indicando que ainda há coisas não ditas entre eles e que esse segredo pode ter peso no relacionamento. Paralelamente, Andresa, em uma conversa com Josefa, desabafa sobre sua recente discussão com Diná. Ela revela que as duas brigaram, deixando transparecer o clima de tensão que continua pairando entre elas, provavelmente causado por desentendimentos pessoais e familiares. Mauro, em um momento de conversa sincera, pergunta a Lisa se ele havia visitado Alexandre no dia anterior. Com firmeza, Lisa responde que não foi vê-lo, e em seguida compartilha que passou a noite refletindo profundamente sobre a situação. Ela revela que, após muito pensar, decidiu que o melhor seria colocar um ponto final em seu relacionamento com Alexandre. Demonstrando preocupação, Mauro diz compreender sua decisão e reforça que, por ser tão jovem, ela não deve permitir que um envolvimento complicado como esse atrapalhe sua vida e seu futuro. Lisa, agradecida pelo apoio, se despede de Mauro de maneira cordial. Logo depois, em uma conversa mais informal, Lisa comenta com alguém próximo que considera Mauro uma pessoa correta e de bom caráter, demonstrando respeito por ele. No entanto, a tranquilidade da conversa é interrompida por Agenor, que ao ouvir o comentário inicia uma discussão com Lisa. Ele demonstra estar incomodado, talvez por ciúme ou desconfiança, e os dois acabam trocando palavras em um clima de tensão crescente, em meio às tensões que vinham se acumulando. Theo decide ter uma conversa franca com Alexandre. Durante o encontro, ele revela que Mauro, seu suposto amigo, deu em cima de Lisa, a namorada de Alexandre. A revelação deixa o clima ainda mais carregado, dando a entender que Mauro, aos poucos, vai se mostrando uma figura traiçoeira e oportunista. Alexandre, já instável e cercado de desconfianças, parece absorver essa informação com uma mistura de raiva e frustração. Mais tarde, em casa, Theo recebe uma ligação de Raul. Os dois combinam de se encontrar em um restaurante com um único objetivo em mente: promover uma reconciliação entre Diná e Andresa, que vinham trocando farpas constantemente, desgastando a convivência familiar e criando um ambiente hostil. Theo, cansado de ver as brigas se intensificando, acredita que uma conversa em um lugar neutro pode amenizar os ânimos e abrir espaço para o diálogo. Ao compartilhar o plano com Mauro, Theo mostra que ainda acredita na possibilidade de reconstruir os laços, apesar das mágoas. Enquanto isso, Andresa se arruma para sair. Sem saber do que se trata exatamente o encontro, ela escolhe cuidadosamente a roupa, talvez sentindo que algo importante está prestes a acontecer. Sua expressão mistura curiosidade e um leve desconforto, como se pressentisse que a noite traria emoções intensas. Do outro lado, Theo e Raul já estão no restaurante, revisando os detalhes do plano. Eles esperam que o encontro entre Diná e Andresa aconteça com calma, e que mesmo diante das diferenças, as duas consigam se escutar e encontrar um ponto de equilíbrio. Ambos reconhecem que os desentendimentos constantes entre as duas mulheres estão afetando não apenas a relação familiar, mas também o ambiente profissional e emocional de todos ao redor. O capítulo se encerra com uma cena de expectativa. Diná e Andresa se deparam uma com a outra no restaurante. O olhar que trocam é carregado de passado, mágoas e orgulho, mas também carrega uma pontinha de esperança. O reencontro promovido por Theo e Raul marca o início de um momento decisivo. Fica no ar a dúvida sobre como as duas reagirão diante da situação, se abrirão espaço para a reconciliação ou se novas feridas serão abertas. A tensão permanece no ar, deixando o público à espera do desfecho desse embate emocional. Diná, por sua vez, pede para que Theo dance com ela por um momento, claramente com a intenção de se afastar de Andresa e aliviar a tensão no ambiente. Theo, ao retornar da dança, comenta com leveza que, para acompanhar Diná, é preciso ter bastante fôlego, arrancando sorrisos dos que estão por perto.
Em seguida, todos fazem seus respectivos pedidos no restaurante, tentando manter a noite agradável. Raul e Andresa trocam um selinho discreto, demonstrando certa cumplicidade entre os dois. Enquanto isso, do outro lado, as amigas de Bia demonstram preocupação ao comentarem que procuraram por ela, mas que não conseguiram encontrá-la em nenhum lugar. Estela, preocupada com a situação, observa que já está ficando tarde e sugere que talvez fosse melhor as meninas irem para casa, deixando implícito que, caso Bia retornasse, ela mesma avisaria. Tibério, percebendo o clima de tensão, conversa com Estela e pergunta se ela não gostaria de ligar para alguém em busca de informações. Estela responde que já tentou entrar em contato com as colegas da escola de Bia, mas todas já haviam chegado em casa há bastante tempo. E então ela decide esperar mais um pouco, na esperança de que a filha volte. Enquanto isso, Sininha comenta com Lisa sobre Tibério, notando sua preocupação, mas Lisa explica que ele só voltará para casa quando Bia reaparecer. Sininha, surpresa com a situação, questiona desde quando Estela precisa de ajuda para lidar com as coisas. E ao falar de Bia, levanta a hipótese de que a menina possa ter descoberto algo ruim e, revoltada, acaba fugindo. Lisa, no entanto, reforça que Estela é uma pessoa extremamente séria e que essa hipótese talvez não se sustente. Mais tarde, após um certo tempo, Zeca e os integrantes da banda chegam ao local para jantar. Theo, tentando descontrair, pergunta por que eles não aproveitaram a noite para assistir a um show, e ao que Raul emenda perguntando se Andresa toparia acompanhá-los. Ela, no entanto, diz estar com dor de cabeça. Theo, minimizando a situação, afirma que a dor de cabeça irá passar, o que irrita Diná profundamente. Indignada, ela pergunta a Theo se ele a acha com cara de boba, e em tom de crítica, revela que está ciente de que ele e Raul armaram aquele encontro com o intuito de promovê-la. A tensão se intensifica, e Diná e Andresa acabam discutindo de forma mais aberta. Paralelamente a isso tudo, Estela continua esperando por Bia ao lado de Tibério. Durante a conversa, ela menciona Ismael, e Tibério, curioso, pergunta se ela ainda gosta dele e se há mais alguém em sua vida. Em seguida, ele questiona se Estela nunca pensou em oferecer a Bia a presença de uma figura paterna. Estela fica visivelmente pensativa e dá a entender que, talvez, sim, exista alguém em seus sentimentos, embora evite ser direta. Ela então muda de assunto rapidamente e comenta sobre a possibilidade de sair para procurar um táxi com o objetivo de encontrar Bia por conta própria. Geraldão comenta com Tibério que Sininha está bastante preocupada com ele, demonstrando o quanto todos estão tensos com a situação. Finalmente, Bia chega em casa, o que traz um alívio imediato para que todos que estavam à sua espera. Estela agradece a presença de todos que estavam envolvidos na busca, demonstrando sua gratidão diante daquele momento tenso. No entanto, logo após a saída das pessoas presentes, uma briga na rua chama a atenção e o clima continua carregado. Estela, já emocionalmente esgotada, diz que essa será a última vez que ficará esperando por Bia, deixando claro que não pode continuar vivendo em função de uma filha que insiste em buscar um pai ausente. Ela afirma que Bia precisa aceitar a realidade e que não pode continuar procurando por alguém que sequer mora mais no Brasil, reforçando que esse homem abandonou a família e partiu para outro país, levando ainda outra mulher consigo. Bia, revoltada com o que houve, grita dizendo que tudo aquilo é mentira, mas Estela afirma e garante que está apenas falando a verdade. Quando Bia tenta sair, irritada e confusa, Estela impede e diz que desta vez ela vai ouvir toda a verdade, custe o que custar. Ela então começa a contar a história de seu casamento, revelando que se casou com Ismael por amor, mas que na época ainda não conhecia o lado aventureiro dele. Estela narra as dificuldades que enfrentaram juntos, os momentos difíceis e as decepções, e pede sinceramente para que Bia acredite nela. No entanto, Bia, abalada, diz que não consegue acreditar sem provas, exigindo alguma evidência do que foi contado. Enquanto isso, em outro lugar, Otávio observa atentamente uma fotografia de Diná e fica profundamente pensativo. Seu filho mais novo percebe o comportamento do pai, vê a foto em suas mãos e logo comenta com Tato sobre a cena, dizendo que viu Otávio com uma foto de Diná. Curioso, Tato pergunta se ele tem certeza do que viu e o leva até Otávio para confirmar. Otávio então explica que o que mais o intriga naquela foto é a forte sensação de já conhecer Diná de algum lugar.
embora não consiga lembrar exatamente de onde. Tato pergunta se Glória, a empregada da casa, já viu Diná ali em algum momento, e ele mesmo alega que Diná pode ser apenas uma amiga de muito tempo. Mesmo assim, Tato insiste que deseja descobrir de onde exatamente conhece Diná, mas Otávio continua sem conseguir lembrar. Enquanto isso, de volta à casa de Estela, Bia questiona se é verdade que seu pai foi para o Canadá, ao que Estela responde que foi isso que ouviu dizer. Estela confessa que, por muito tempo, manteve esperanças de que Ismael pudesse voltar um dia, mas hoje sabe que não pode mais viver com essas ilusões. Bia então pergunta diretamente se sua mãe ainda gosta dele, e Estela de forma honesta responde que não, encerrando qualquer dúvida sobre seus sentimentos. Bia questiona por que a mãe nunca lhe contou a verdade, e Estela explica que apenas queria protegê-la, que não queria magoar sua filha com uma história tão dolorosa. Bia, emocionada, diz que sente saudades do pai, mas Estela pede para que ela caia na real e pare de alimentar fantasias, pois tudo isso não passa de uma ilusão criada por ela mesma, uma tentativa de preencher um vazio deixado por um homem que escolheu ir embora. Andresa, visivelmente indignada, comenta com Guiomar e Raul sobre o incômodo encontro que teve com Diná, demonstrando claramente que a situação não foi nada agradável para ela. Guiomar, tentando compreender melhor o ocorrido, pergunta com cautela se as duas chegaram a fazer as pazes durante esse encontro. Mas Raul, percebendo o clima tenso e já ciente do desfecho, dá a entender com clareza que isso não aconteceu. Ele comenta que Andresa havia prometido a Theo que, ainda naquela semana, faria uma visita à locadora, o que mostraria alguma boa vontade de manter uma convivência civilizada. Mas Andresa, firme em sua decisão, responde que irá sim até a locadora, mas que não pretende comprar mais nada para a galeria, deixando claro que sua colaboração com Diná nesse aspecto chegou ao fim. Raul, tentando amenizar a situação, pede para que ela deixe essa responsabilidade nas mãos de Diná, sugerindo que talvez seja melhor assim para evitar mais desentendimentos. Em um momento mais descontraído, Raul faz um elogio à sogra, dizendo que se Andresa fosse parecida com Guiomar, ele seria o homem mais feliz do mundo, o que arranca sorrisos, mas não desfaz totalmente o clima de tensão. Enquanto isso, em uma conversa mais íntima, Theo afirma que se casou com Diná porque a amava, reforçando o sentimento verdadeiro que existiu entre eles no passado. Diná, por sua vez, responde com certa ironia, lembrando que esse amor ficou no passado. E em seguida faz uma pergunta direta e desconcertante. Se ele a conhecesse hoje, ainda se casaria com ela? Theo, visivelmente desconfortável com o questionamento, evita responder diretamente e muda de assunto, dizendo que o encontro com Raul e Andresa naquela noite foi chato e só serviu para piorar ainda mais a situação já delicada. No entanto, Diná insiste, repetindo a pergunta de forma mais incisiva, querendo saber se ele, conhecendo-a como é hoje, ainda a escolheria como esposa. Theo, percebendo que aquela conversa não levaria a um bom lugar naquele momento, tenta encerrar o assunto, pedindo para que eles deixem para discutir isso no dia seguinte. Provavelmente na esperança de que o clima esteja mais calmo e propício para um diálogo mais produtivo. Diná fica pensativa, mergulhada em seus próprios pensamentos, refletindo sobre os últimos acontecimentos e tudo que tem se desenrolado ao seu redor. Enquanto isso, Theo procura por Otávio, demonstrando interesse em conversar com ele, e aproveita a oportunidade para dizer que assistiu a uma defesa feita por Otávio, e admirado, o elogia com sinceridade, reconhecendo sua competência. Em tom de curiosidade, Theo pergunta se Otávio está apenas passeando, aproveitando o dia, ao que Otávio responde que, na verdade, está procurando um presente, com a intenção de fazer uma gentileza para alguém. Mostrando-se solícito, Theo indica a loja de Diná como uma boa opção para ele encontrar o presente ideal. Em outro cenário, Estela, em seu ambiente de trabalho, demonstra estar nervosa e instável, o que acaba refletindo em seu desempenho, levando-a a cometer erros. Como consequência, o trabalho de Estela é repassado para Duarte, o que a deixa ainda mais tensa. Nesse momento, Tibério entra na sala, mas é surpreendido pela reação de Duarte, que, incomodado, alega que ele deveria bater na porta antes de entrar, demonstrando impaciência. Enquanto isso, Diná desabafa com Carmen, comentando que o encontro constrangedor da noite anterior foi, na verdade, uma armação planejada por Theo e Raul, e que ela não pretende esquecer tão cedo o constrangimento que passou. Pouco depois, Carmen é quem atende Otávio quando ele entra na loja, mas Diná, ao vê-lo, demonstra desconforto. Otávio explica que está procurando um presente para sua governanta, tentando manter uma atitude cordial. Mas Diná, visivelmente irritada, diz que Carmen pode ajudá-lo, se retirando de maneira fria e demonstrando mágoa.
Em outra conversa, Theo comenta que Mauro está se aproximando demais de Lisa, praticamente roubando-a de Alexandre, e afirma que Mauro está se arriscando com essa atitude, além de estar se aproveitando da situação conturbada do relacionamento. Mauro, por sua vez, declara que Lisa é muita areia para o caminhão de Alexandre, demonstrando arrogância. De volta à loja, Otávio insiste em conversar com Diná e pede sua opinião sobre o produto que pretende comprar, dizendo que gostaria da ajuda dela, se for possível. Diná, ainda ressentida, questiona se ele se esqueceu de que um dia ela também precisou da ajuda dele, ao que Otávio tenta amenizar, dizendo que ela deveria esquecer aquilo. No entanto, em um momento de forte emoção, Diná quebra um objeto que estava segurando e diz com firmeza que jamais vai esquecer o que passou. Otávio então faz uma observação intrigante, dizendo que tem a estranha sensação de que essa cena já aconteceu antes, como se ela estivesse repetindo um gesto do passado. Diná, por sua vez, nega categoricamente, afirmando com convicção que aquilo não era uma repetição, e que se lembra com clareza de todas as vezes que teve o desprazer de estar na companhia dele. O capítulo se encerra com esse clima tenso, revelando mágoas profundas e emoções mal resolvidas entre os dois. Diná, visivelmente alterada, alega que Otávio está completamente louco e que certamente está a confundindo com outra pessoa, demonstrando impaciência e indignação com a situação. Otávio, por sua vez, insiste em dizer que já presenciou aquela cena antes, como se fosse algo repetido em sua memória, o que o deixa intrigado e desconcertado. Diná responde com firmeza, afirmando que ele deve estar confundindo-a com alguém parecida, pois ela jamais esqueceria alguém tão desprezível quanto ele, reforçando sua antipatia e desdém por Otávio. Abalada, Diná comunica a Carmen que pretende ir para casa e logo em seguida decide ligar para Theo. Porém, quem atende a ligação é Mauro, que informa que Theo havia saído para verificar uma obra, o que a deixa ainda mais frustrada. Após encerrar a ligação, Carmen, percebendo o estado emocional de Diná, pergunta se ela prefere que chame um táxi para levá-la, e Diná confirma sua decisão de ir embora, afirmando com veemência que odeia Otávio, não apenas pela situação constrangedora vivida, mas também por ele estar empenhado em condenar seu irmão, Alexandre, o que para ela é inadmissível. Enquanto isso, Otávio, também confuso com seus sentimentos e pensamentos, conversa com Queiroz e o questiona se ele já teve a sensação de ver uma pessoa pela primeira vez, mas sentir como se já a conhecesse de algum lugar, com a estranha e profunda certeza de que aquela pessoa não era de fato uma desconhecida. Queiroz responde que já passou por isso, especialmente em determinados lugares que parecem familiares, mesmo sem nunca ter estado neles. Otávio, mantendo um certo mistério, fala sobre Diná sem citar nomes, dizendo que ela teve uma reação extremamente incomum e que naquele momento específico ele teve uma convicção inabalável de que aquilo já havia acontecido antes, como se estivesse vivendo uma repetição de algo que já experimentou. Tentando descontrair, Queiroz menciona a ideia de reencarnação, mas rapidamente diz que está apenas brincando e que, na verdade, não acredita nessas coisas, mesmo que o assunto o deixe curioso. Enquanto isso, Diná chega em casa, ainda visivelmente abalada, e é recebida por Maroca, que estranha sua chegada antecipada e pergunta o motivo de estar em casa tão cedo. Diná justifica dizendo que está com dor de cabeça, tentando disfarçar o que realmente está sentindo. Preocupada, Maroca sugere que ela tome um remédio, mas Diná responde que Carmen já havia lhe dado algo, evitando mais questionamentos. Maroca, desconfiada, observa o comportamento da filha e comenta que Diná está escondendo alguma coisa, intuindo que há mais por trás daquela dor de cabeça repentina. Diante da insistência, Diná dá a entender que realmente houve uma discussão na locadora, mas não entra em detalhes. Ela apenas afirma que tem certeza de que, se contar tudo o que aconteceu, Maroca ficará extremamente brava, revelando que está com receio de preocupá-la ainda mais com seus problemas. Lisa está trabalhando normalmente quando, de repente, Fátima se aproxima e, percebendo sua expressão preocupada, pergunta o que aconteceu. Lisa, com um semblante tenso, mostra um documento que acabou de receber e revela que terá que comparecer novamente à delegacia no dia seguinte, deixando Fátima surpresa. Ela então confessa com pesar que ajudou na fuga de Alexandre, demonstrando arrependimento e nervosismo com as consequências dessa atitude impulsiva. Em outro local, um dos funcionários de Otávio compartilha uma notícia triste. Informa que a filha dele havia falecido. Otávio, visivelmente abalado, pergunta quando aquilo aconteceu e escuta atentamente
exatamente enquanto o funcionário descreve toda a situação com detalhes. Indignado e ao mesmo tempo confuso, Otávio pergunta por que ele não foi avisado antes, ao que o homem responde que tentou avisar, mas que seu filho havia dito à Glória que ele não poderia comparecer. Otávio rebate, dizendo que não foi informado sobre o motivo da ausência, sentindo-se excluído de um momento tão importante e doloroso. Em seguida, ambos entram para dentro de casa, onde continua a conversa de maneira mais reservada. Otávio, ainda visivelmente abalado, revela que conseguiram localizar o motorista envolvido na tragédia, mas diz com tristeza que nada será capaz de trazer sua filha de volta, expressando o peso da perda irreparável que está enfrentando. Enquanto isso, Dedé decide ir até a casa de Carmen, mas ela, percebendo sua aproximação, rapidamente se desarruma, tentando mudar sua aparência para parecer uma pessoa totalmente diferente da que ele conhece. Quando Dedé chega, ela mesma atende, mas finge que Carmen não está presente no momento. Depois, Carmen comenta com Lisa sobre o ocorrido, dizendo que Dedé acreditou realmente que aquela versão desarrumada dela era outra pessoa, o que ela achou até divertido. Mais tarde, o público se encanta com a presença de uma pessoa fantasiada tocando um instrumento na rua, chamando a atenção e despertando a curiosidade de todos. Durante o trajeto, essa mesma pessoa fantasiada acaba parando Carmen e Lisa, bloqueando o caminho por alguns instantes de forma misteriosa, mas logo depois, ambas conseguem passar sem problemas, apesar do momento estranho. Paralelamente, Alexandre, ainda na cadeia, conversa com os outros detentos e revela que tem pensado bastante sobre Lisa, chegando à conclusão de que ela é diferente das outras pessoas e que não seria capaz de abandoná-lo, especialmente após ter arriscado a própria liberdade por ele. Um dos presos questiona se o amigo de Alexandre realmente deu o recado que ele havia mandado. Outro detento, então, levanta a possibilidade de Mauro estar se aproximando de Lisa com outras intenções. Alexandre, irritado com essa ideia, rebate com firmeza e afirma que, se Mauro estiver mesmo tentando se aproximar de Lisa, ele dará um jeito de acabar com ele, demonstrando novamente sua personalidade explosiva e possessiva. Sininha, tentando se aproximar mais de Tibério, o convida para jantar, demonstrando seu interesse e desejo de compartilhar um momento agradável ao lado dele. Enquanto isso, em outro local, Otávio procura Alberto com urgência, dizendo que precisa conversar sobre algo importante e o convida para jantar, esperando que esse encontro os ajude a esclarecer algumas questões pessoais. No entanto, Alberto revela que já havia aceitado um convite de Mauro para sair naquela noite, deixando Otávio um pouco frustrado. Otávio insiste, pedindo que ele desmarque com Mauro, mas Alberto recusa educadamente, explicando que sair com Mauro nesse caso é uma forma de tranquilizar Diná, já que, ao saber que seu marido está com ele, ela fica mais calma e menos desconfiada. Otávio, curioso, pergunta o motivo disso. Ao que Alberto comenta com um leve sorriso sobre os ciúmes evidentes que Diná ainda sente. Em meio à conversa, Otávio menciona uma conversa recente que teve com Diná, na qual eles acabaram tocando no tema da reencarnação. Intrigado com os sentimentos e lembranças estranhas que tem vivido ultimamente, Otávio pede a Alberto que o ajude a entender melhor o que está acontecendo com ele, questionando se Diná poderia ter alguma ligação com esses episódios misteriosos. Alberto, intrigado, pergunta diretamente se ele acredita que Diná tem relação com essas sensações que anda sentindo, abrindo espaço para uma reflexão mais profunda. Enquanto isso, na casa de Lisa, a família se reúne para o jantar. Durante a refeição, seu pai reclama do tempero e diz que a comida está salgada, provocando Zeca, que, já cansado das críticas constantes, rebate dizendo que sempre tem que haver alguma reclamação por parte dele. Lisa, abalada e distraída, admite que realmente não está com cabeça para cozinhar, justificando que está muito nervosa por causa da intimação que recebeu da polícia, o que tem mexido com seu emocional. Sentindo-se pressionada e desanimada, Lisa desiste de comer e se levanta, mas Zeca tenta convencê-la a continuar na mesa, querendo que a família permaneça unida nesse momento difícil. Em seguida, Zeca dirige-se ao pai, afirmando com firmeza que em tempos como esse é exatamente quando todos deveriam estar unidos, não discutindo, mas se apoiando mutuamente. No entanto, o clima esquenta e os dois acabam se exaltando, iniciando uma discussão em voz alta, expondo o estresse e a tensão acumulados. Em paralelo, na casa de Diná, ela janta tranquilamente ao lado de sua mãe Maroca e de Pati.
O ambiente é mais calmo, até que Theo aparece e avisa que está saindo, demonstrando estar com outros planos para a noite. Antes de ir, ele tenta suavizar a saída, dizendo que, ao voltar, trará chocolates de presente para Patty, tentando manter um clima leve e descontraído, mesmo diante da aparente distância emocional que começa a surgir entre ele e Dinah. A garota diz que vai ficar esperando, mas Theo, de forma carinhosa e cuidadosa, a orienta a ir dormir, garantindo que deixará o chocolate sobre a cama dela, num gesto de carinho e atenção que tenta suavizar a sua ausência. Enquanto isso, Maroca expressa sua insatisfação ao reclamar da comida feita pela cozinheira, insinuando que as coisas não estão como deveriam na casa. Dinah, refletindo sobre a situação do seu relacionamento, comenta que naquela noite seu marido sairá e diz que pretende conversar com ele. Mas sua mãe relembra que ela fez uma promessa e que deu sua palavra, aconselhando-a a manter sua postura e confiança. Theo, por sua vez, se encontra com Alberto em um local mais reservado. Durante a conversa, Alberto pergunta como ele deixou Dinah, curioso com o estado emocional dela. E Theo responde que, infelizmente, ela acabou ficando nervosa naquele dia, dando a entender que a tensão entre eles tem aumentado. Em seguida, Theo demonstra um pouco de impaciência ao comentar com Alberto que Mauro está demorando para chegar, o que o deixa ainda mais inquieto. Ao mesmo tempo, Dinah, contrariando o conselho da mãe e seguindo seu instinto, decide se arrumar para ir até o restaurante, onde sabe que seu marido está. Estela, percebendo a movimentação, questiona a atitude da irmã e alerta que ela vai aparecer lá sem avisar, o que pode gerar uma situação desconfortável. Dinah, no entanto, argumenta que quer deixar Theo solto e observar seu comportamento, como uma forma de testar sua confiança e ver se ele realmente se mantém fiel, mesmo quando pensa estar livre. Estela, mais ponderada, diz que Theo está em ótima companhia e que ela confiava no Mauro, tentando convencer Dinah de que sua presença repentina no local pode soar como desconfiança e causar constrangimento. Estela ainda alega que Theo pode se sentir profundamente humilhado ao vê-la chegando de surpresa no restaurante, questionando se essa é realmente a melhor forma de lidar com a situação. Mas Dinah, decidida, ignora os conselhos e sai de casa com o objetivo de confrontar a realidade. Enquanto isso, Mauro chega ao restaurante acompanhado de 3 amigas, levando-as para jantar juntamente com Alberto, demonstrando uma postura mais descontraída e talvez provocativa. Na pensão, os moradores aproveitam o tempo livre e se distraem jogando animadamente, enquanto a vida vai seguindo seu ritmo agitado. O capítulo se encerra de forma tensa, com Dinah finalmente chegando ao local e encontrando Theo junto com Alberto e as 3 mulheres, observando a cena que tanto temia. Ao ver a situação com seus próprios olhos, Dinah, tomada pela emoção, não hesita e com firmeza diz para todos que está na hora de irem para casa, encerrando o momento com uma mistura de surpresa, frustração e autoridade, deixando no ar o que acontecerá a seguir. Dinah vai para casa acompanhada por Theo, demonstrando ainda certa tensão no ar. Mauro, incomodado com a situação, afirma que Dinah acaba estragando tudo com suas atitudes impulsivas, mas Alberto rebate prontamente, dizendo que será muito sincero e não concorda de forma alguma com o comportamento de Mauro. Alberto ressalta que Dinah é extremamente ciumenta em relação a Theo, a ponto de torná-lo incapaz de controlar suas reações. Mauro, por sua vez, tenta se eximir da responsabilidade, afirmando que não tem absolutamente nada a ver com isso e que o problema é exclusivamente de Theo. Sentindo-se frustrado, Alberto declara estar profundamente decepcionado com Mauro e afirma que sempre desconfiou da falta de confiabilidade dele. Ele acusa Mauro de ter se aproveitado da situação apenas para provocar Dinah, o que para ele foi uma atitude baixa e intencional. Enquanto isso, Maroca aguarda a chegada de Dinah em casa e aproveita a oportunidade para lançar uma indireta a Estela, dizendo que é melhor vigiar o próprio marido do que entregá-lo de bandeja para outras mulheres. Estela, mantendo a calma, responde que não está falando mal de Dinah e que não vê necessidade de sair em sua defesa. Logo depois, Dinah e Theo chegam em casa e sobem juntos para o andar superior, onde o clima entre eles se intensifica. Dinah, ainda desconfiada, questiona ele sobre quem foi o responsável por convidar as moças para o passeio que fizeram. Theo responde que foi Mauro, mas Dinah, visivelmente irritada, diz que Mauro é seu amigo e que nunca seria capaz de fazer algo assim com ela. Revoltada, ela se questiona como pôde ser ingênua ao permitir que Theo tivesse um dia da semana para sair, lamentando sua própria decisão. A discussão entre os dois se intensifica, com Theo tentando se explicar.
Ele lembra que é um homem casado e menciona tudo o que ele é e tudo o que conquistou graças a Dinah, reconhecendo sua importância em sua vida. Em meio ao conflito, Theo elogia Dinah, dizendo que ela é genial e a mais encantadora de todas as mulheres, mas ao mesmo tempo confessa estar chegando ao seu limite emocional, afirmando que não consegue mais suportar a pressão. Ele desabafa, dizendo que está se sentindo sufocado por ela. Enquanto isso, Zeca e o restante do pessoal da banda comemoram alegremente em um restaurante, todos felizes e satisfeitos. Em outra cena, Stella agradece ao Theo por tê-la levado, demonstrando gratidão pela companhia e pelo gesto de gentileza. Theo comenta que foi extremamente bom ter saído de casa por um tempo, pois precisava colocar em ordem as ideias e respirar um pouco longe de toda aquela tensão. Ela então revela que tentou impedi-lo de sair, que fez o possível para que ele não fosse embora, mas mesmo assim ele preferiu ir. Ele, com firmeza na voz, afirma que já tomou sua decisão e declara de forma direta que vai se separar de Dinah, pois não vê mais saída para a situação que vivem. Enquanto isso, em outro ambiente, Dinah permanece sozinha, pensativa, sentada no quarto, visivelmente abalada, mergulhada em reflexões profundas. Stella, preocupada, pede para que Theo não tome nenhuma atitude precipitada, da qual ele possa se arrepender mais tarde. Ela tenta trazê-lo à razão, relembrando da filha deles, Patty, como uma forma de fazê-lo refletir sobre a família que construíram. Stella alerta que Dinah pode enlouquecer ao saber da decisão, mas Theo, num tom carregado de angústia, dá a entender que quem está à beira da loucura é ele próprio. Stella reconhece que a situação está realmente difícil, que os últimos tempos têm sido pesados para todos, mas mesmo assim, ela insiste para que ele pense com calma antes de agir, alegando que ele não pode simplesmente sair de casa. Ela tenta mostrar que tudo ainda pode ter solução. No entanto, Theo, demonstrando estar decidido, se despede dela e sai, deixando Stella inquieta e preocupada com o que pode acontecer. Em paralelo, Zeca, completamente desprevenido, é alvo de um golpe, e alguém se aproveita da distração para tirar a carteira do bolso dele sem que perceba. Em outro momento, em conversa com sua mãe, Theo desabafa e diz que chegou à conclusão de que essa vida que está levando já não vale mais nada, confessando um sentimento profundo de vazio. Ele afirma que sente vontade de desaparecer, de sumir sem deixar rastros, e pede ajuda dela, como um último recurso para não desmoronar completamente. Enquanto isso, Dinah permanece em silêncio, ainda pensativa e só mergulhada em suas próprias angústias, até que Maroca aparece no quarto. Ao vê-la, Dinah pergunta de forma calma se aconteceu alguma coisa ou se ela precisa de algo, tentando disfarçar o turbilhão de sentimentos que carrega por dentro. Maroca, com um semblante preocupado, pergunta a Dinah por que Theo ainda não voltou para casa, demonstrando certa inquietação com a ausência dele. Dinah, tentando manter a calma e disfarçar sua própria preocupação, responde que ele já chega, como se quisesse convencer a si mesma de que tudo está sob controle. Em seguida, com carinho, Dinah conduz sua mãe para o quarto, ajudando-a a se deitar e demonstrando cuidado, mesmo em meio aos próprios conflitos emocionais. Em outro momento, Bia, curiosa, pergunta a Stella o que Dinah queria ao procurá-la, e Stella, com um tom cansado, responde que era o mesmo de sempre, insinuando que os dramas e conflitos familiares parecem não ter fim. Stella então aproveita a oportunidade para desabafar um pouco e diz que a vida não é fácil, que cada dia é uma nova batalha, e nem sempre essas batalhas são vencidas. Apesar disso, ela mostra o seu lado solidário e afetuoso, dizendo a Bia que, caso um dia ela precise de algo, pode sempre contar com ela, demonstrando apoio e disponibilidade. Enquanto isso, Theo, em uma conversa íntima com sua mãe, desabafa profundamente, dizendo que Dinah o trata como se ele fosse um brinquedo, algo que ela pode controlar a qualquer momento. Ele revela sua angústia ao afirmar que daria qualquer coisa para se ver livre daquela situação, como se estivesse emocionalmente aprisionado. Josefa, mãe de Theo, não hesita em confrontá-lo e diz que ele usou Dinah como uma escada para subir na vida, acusando-o de ter se aproveitado da relação para alcançar estabilidade. Ela acrescenta que, no fundo, sente pena de Dinah, revelando empatia pela nora e uma visão crítica do próprio filho. Mais tarde, Dinah finalmente se reencontra com Theo e, com o coração na mão, pede desculpas, dizendo que se arrepende sinceramente do que fez e prometendo que nunca mais vai agir daquela maneira.
ela reconhece que errou ao ter ido ao passeio dele, demonstrando arrependimento e vulnerabilidade. Theo, por sua vez, com um tom sério, diz que ela precisa aprender a se controlar, que não dá mais para conviver com aquele excesso de ciúmes. Dinah, emocionada, diz que não sabe mais o que fazer para lutar contra o amor que sente, que esse sentimento a domina de uma forma que ela não consegue explicar. Theo responde que não quer que ela lute contra o amor, mas sim contra o ciúme que tem consumido a relação dos dois. Dinah então confessa que confia em Theo, mas que tem medo, um medo real, que ele acabe se envolvendo em alguma situação que possa machucá-la ainda mais. Em um gesto de reconciliação e carinho, Dinah beija Theo, como se aquele ato pudesse apagar as dores dos últimos dias. Em outro cenário, na pensão de Sininha, ela comenta que a nova inquilina já deve estar chegando, demonstrando certa expectativa. Ao mesmo tempo, Sininha reclama da roupa preta de Padilha, implicando com o estilo dele de maneira bem-humorada, como é de seu costume, trazendo um tom mais leve em meio a tantas tensões. Fátima, a nova inquilina da pensão, finalmente chega, despertando a curiosidade de todos com sua presença marcante e seu ar misterioso. Logo após, Otávio procura Alberto e, determinado, afirma que vai contar absolutamente tudo, revelando os acontecimentos desde o momento em que entregou algo na locadora de Dinah, como se estivesse prestes a esclarecer um segredo importante. Enquanto isso, Fátima comenta com Sininha que talvez não tenha sido uma boa ideia alugar uma casa já toda mobiliada, demonstrando certo desconforto com o ambiente pronto, como se preferisse ter deixado seu toque pessoal. Sininha, com seu jeito espontâneo, responde que também tem esse costume, como se quisesse tranquilizá-la. Tentando deixar Fátima mais à vontade da nova moradia, Sininha a observa discretamente, mas não resiste e acaba espionando a nova hóspede. Nesse momento, algo chama a sua atenção. Ela percebe que Fátima tem uma estranha semelhança com alguém que já viu antes, o que a deixa intrigada. Em outro momento, Theo está ao telefone resolvendo algumas questões, e assim que termina a ligação, avisa a Dinah que Raul pediu para ir até a fazenda de Guiomar no domingo, levando algumas vacinas, como se fosse uma tarefa de confiança. Dinah, sem esconder o incômodo, pergunta por que Raul mesmo não pode fazer isso, mas Theo, com sutileza, dá a entender que não há outra opção. Ele diz que sairá bem cedo no domingo e, numa tentativa de suavizar o clima, Dinah responde dizendo que adora acordar cedo, tentando se mostrar compreensiva. Logo depois, Dinah convida sua mãe, Maroca, para acompanhá-los, mas ela recusa o convite com carinho, dizendo que prefere ficar em casa cuidando da neta Pati. Em outra conversa, Otávio comenta que não acredita em vidas passadas nem em reencarnações, mas confessa a Alberto que está vivendo algo estranho. Ele diz que se sente como se estivesse em dois mundos paralelos, descobrindo um caminho oculto que permite transitar entre eles, algo que nunca havia sentido antes. Otávio, confuso e curioso, pergunta a Alberto por que tem tanta certeza de que já conhecia Dinah antes, mencionando inclusive uma cena muito específica e vívida, o momento em que ela quebra uma estatueta sobre a mesa. Ele afirma que já viveu aquilo antes, como se fosse uma lembrança distante que insiste em retornar. Em seguida, Alberto e Otávio vão juntos até um restaurante, onde continuam o diálogo. Otávio, com o olhar perdido, diz que a única coisa que sabe com certeza é que já conhecia Dinah há muito tempo, mesmo que não saiba explicar como ou porquê, e reforça que ela é extremamente importante para ele, questionando de onde vem essa sensação tão forte. Alberto, com a sabedoria de quem já refletiu muito sobre o assunto, diz que as respostas virão com o tempo, e menciona que há estudos realizados na Inglaterra que comprovaram que duas células, ao se reencontrarem, se reconhecem instantaneamente, sugerindo que talvez isso também aconteça entre as pessoas em níveis mais profundos. O capítulo se encerra de maneira intensa, com Lisa indo visitar Alexandre, que a observa fixamente e, com um tom possessivo, afirma que ela é dele e que, mesmo que ela não entenda naquele momento, terá que esperar por ele, como se seu destino já estivesse traçado. Alexandre, em um tom de incredulidade e emoção contida, diz para Lisa que ela arriscou a própria vida por ele, como se ainda não compreendesse totalmente o gesto que ela fez.
No entanto, Lisa responde com frieza e arrependimento, afirmando que, se pudesse voltar atrás, não teria feito aquilo, demonstrando que seus sentimentos mudaram e que ela não vê Alexandre da mesma forma. Em meio à conversa, Lisa comenta que Otávio Jordão, o advogado famoso, jamais perdeu uma causa em toda a sua carreira, reconhecendo a reputação imbatível dele. Mas Alexandre rebate com convicção e um tom de sarcasmo, dizendo que, mesmo assim, Otávio vai condená-lo, como se estivesse aceitando o destino inevitável que o espera. Enquanto isso, Dinah e Theo chegam à fazenda de Guiomar e ele logo se encarrega de entregar as vacinas, cumprindo o compromisso que havia assumido. Em outro ponto da trama, Stella visita Alexandre no presídio e ele, com um sorriso irônico, afirma que por pouco ela não encontrou a noiva dele, referindo-se a Lisa, e ainda acrescenta que Dinah a conhece. Stella, mantendo a compostura, comenta que Dinah chegou a elogiar Lisa, mostrando que, apesar das diferenças, não guarda rancores. Alexandre então pergunta por que Dinah não veio visitá-lo, demonstrando um certo desapontamento, e Stella responde que ela está na fazenda de Guiomar com Theo, explicando sua ausência. Conforme continuam conversando, Stella encerra a visita desejando que ele fique com Deus, um gesto de bondade e esperança, mas Alexandre, com sua amargura característica, afirma que isso é impossível, alegando que ele não entra nesse lugar, como se recusasse qualquer tipo de redenção ou fé. Enquanto isso, Theo anda a cavalo pelos campos da fazenda, aproveitando o ar puro e o momento de tranquilidade. Em outro cenário, Lisa conversa com Carmen e dá a entender com certo receio que sentiu medo de Alexandre, revelando que, no começo do relacionamento, ele era completamente diferente, até gentil e legal, mas agora ela já não reconhece mais quem ele se tornou. De volta à pensão, Zeca chega animado, coloca uma música e começa a dançar, tentando levantar o astral do ambiente. Todos entram na brincadeira e se divertem um pouco, até que, de forma inesperada, Agenor aparece e se junta à comemoração, entrando no ritmo com entusiasmo, o que surpreende a todos. Mais tarde, ao chegar em casa com uma quantia de dinheiro nas mãos, Lisa questiona seu pai sobre a origem daquele dinheiro, demonstrando desconfiança. Agenor, sem esconder, diz que o dinheiro é de Mauro e que ele esteve lá em casa naquele mesmo dia. Lisa, firme, afirma que não se vende, deixando claro que não está disposta a se corromper, mesmo diante das dificuldades. De volta à fazenda, Theo continua o passeio a cavalo, agora ao lado de Dinah. Os dois param em ponto mais calmo, descem dos cavalos e observam a paisagem. Dinah, encantada com a tranquilidade do lugar, comenta que, se pudesse, moraria ali para sempre, revelando seu desejo de fugir de toda a pressão da cidade. Theo, sorrindo, responde que é uma pena a fazenda não ser deles, e Dinah, sonhadora, afirma que bem que poderia ser. Theo então alega que, depois de alguns dias ali, ela provavelmente se sentiria entediada com a solidão, mas Dinah, olhando nos olhos dele, diz que quando está perto dele nunca sente solidão alguma, deixando claro que o amor que sente é mais forte do que qualquer lugar. Ela confessa com uma sinceridade que revela o quanto está tomada pelos sentimentos, que às vezes fica pensando para onde vai todo o amor que sente, como se esse amor fosse tão intenso, tão avassalador, que chegasse a doer em seu peito. Em meio àquela conversa íntima, Dinah revela para Theo seu desejo de ter outro filho, surpreendendo-o e deixando-o pensativo diante da possibilidade, como se aquilo abrisse uma nova porta em suas vidas. Em outro momento, Raul dá a entender que Andresa deveria dedicar mais atenção a Patty, insinuando que a maneira como ela se comporta passa a impressão de que a presença da menina a incomoda profundamente. Andresa, indignada, questiona de onde ele tirou essa ideia absurda, mas Raul insiste, dizendo que Dinah frequentemente se magoa com essa atitude, ao que Andresa responde com frieza, afirmando que está pouco se lixando para Dinah. Posteriormente, em uma conversa mais calma, Andresa volta a falar com Raul e, em um tom vulnerável, pergunta se ela não merece ser mãe. Raul, com carinho, responde que claro que sim, que ela merece e será, revelando em seguida que ele também sonha com esse filho, mostrando que, apesar das tensões, existe ali um desejo mútuo de formar uma nova família. Enquanto isso, Alberto vai até a casa de Stella, onde acaba se encontrando com Tibério. Stella comenta com naturalidade que Tibério costuma conversar com o protetor, um espírito que o acompanha, o que desperta curiosidade em Alberto.
Durante a visita, Bia serve café para sua mãe e para Alberto, e este, ao experimentar a bebida, elogia dizendo que ela já pode casar, como se o café estivesse excelente. Estela, porém, diz que Bia ainda é uma criança, o que acaba irritando a garota, que se levanta e sai do ambiente, demonstrando insatisfação por não ser levada a sério. Após esse momento, Estela encara Alberto com seriedade e afirma que ele ama Diná, ao que ele responde com dor e resignação que sim, ama, mas que esse amor é dele, que nunca desejou que Diná se separasse do marido e que sofre sozinho com esse sentimento que tentou lutar contra por tanto tempo. De volta à pensão, Sininha pergunta a Tibério por que ele não vai assistir ao ensaio, comentando que Zeca anda estranho desde que Naná não foi ver a apresentação dele. Em seguida, Sininha procura Naná e pergunta o que Tibério tem, insinuando que ela deveria perguntar diretamente a ele o que está acontecendo, pois está curiosa para saber quem o aborreceu. Em outro momento, Alberto abre o coração para Diná, dizendo que ela, melhor do que ninguém, sabe que ele lutou contra o sentimento que tem por ela, e reforça que jamais desejou que ela se separasse do marido, mostrando respeito por sua situação, mesmo diante da dor que sente. Estela, por sua vez, insiste ao dizer que ele ama Diná, mas Alberto reafirma que aquele amor pertence apenas a ele e que carrega sozinho o sofrimento que isso traz. Mais tarde, Diná e Theo chegam em casa após o passeio, e Maroca, com um sorriso e um tom brincalhão, pergunta como foi, insinuando que foi um dia especial. Diná, encantada, responde que voltou mais apaixonada do que nunca, revelando que o passeio reacendeu ainda mais seu amor por Theo. No dia seguinte, Diná sai de carro pelas ruas e Otávio, distraído ao atravessar a rua, acaba sendo surpreendido pelo veículo dela, que o atinge e o deixa no chão, embora sem gravidade. Ele, assustado, pergunta por que ela estava dirigindo com tanta pressa, e Diná, em tom defensivo, responde que sempre passa rápido por ali para evitar encontrar alguém da casa, sugerindo que há algo que prefere não enfrentar. Otávio então é levado de volta para casa, enquanto ela parte, deixando no ar uma mistura de tensão e mistério. Diná conversa com Theo e revela visivelmente abalada que acabou machucando Otávio com seu carro sem querer, relatando que, no momento do acidente, teve uma sensação muito nítida, quase surreal, de que aquela cena já havia acontecido antes, como se estivesse revivendo algo de um passado distante ou de uma memória que não lhe pertencia. Enquanto isso, Mauro e Lisa se encontram em um clima amistoso. Ele, curioso, pergunta se ela foi visitar Alexandre no domingo, e Lisa, com sinceridade, conta que decidiu ir sim, pois achou melhor assim, já que Alexandre havia ficado muito feliz com a presença dela. Em seguida, Mauro convida Lisa para tomar algo com ele, mas ela recusa educadamente. No entanto, diante da insistência dele, acaba cedendo e os dois saem juntos. Em meio à conversa, Lisa aproveita a oportunidade para pedir um favor a Mauro, pedindo que ele não dê mais dinheiro para seu pai, demonstrando sua preocupação com a conduta de Agenor. Ela questiona se Agenor não havia pedido dinheiro diretamente a ele, mas Mauro responde que acredita que ele jamais faria isso, defendendo Agenor e dizendo que ele é um homem de bem, o que deixa Lisa ainda mais desconfiada. Em outro ponto da história, Naná encontra-se com Zeca, que, com certo embaraço, diz que precisa de um favor dela. Naná, já conhecendo os padrões do rapaz, pergunta de imediato quanto ele está precisando, ao que Zeca pede para ela não falar assim, tentando suavizar a situação. Naná, no entanto, diz que sempre que ele pede um favor, ela já sabe que se trata de dinheiro. Zeca, tentando se justificar, diz que nunca ficou devendo nada a ela, querendo mostrar que sempre foi honesto. Naná, ao entregar o dinheiro para ele, aproveita para dizer que ali se encerra o relacionamento deles. Ela explica com firmeza que o término não tem relação com o dinheiro, mas sim com o fato de que, por exemplo, nos fins de semana, ela quer sair, aproveitar a companhia de alguém, enquanto ele está sempre viajando ou ocupado tocando com a banda. Zeca, em sua defesa, diz que esse é o trabalho dele, como se isso justificasse sua ausência. Naná, com maturidade, encerra a conversa dizendo que a amizade entre eles continuará, mas que o relacionamento não faz mais sentido. Na casa de Otávio, familiares e amigos o ajudam após o acidente causado pela batida que levou, cuidando dele com carinho e atenção.
No entanto, o capítulo se encerra de forma tensa e marcante, quando durante uma conversa, alguém relembra que Dinah, em um momento de irritação, havia comentado que se Otávio falecesse não faria muita falta. Diante dessa lembrança amarga, Tato reage com fúria e dispara uma fala dura e cruel, dizendo que, na verdade, quem deveria falecer era Dinah e que se isso acontecesse, ninguém sentiria falta dela. Ao ouvir aquilo, Otávio, profundamente indignado, repreende Tato com firmeza e diz para ele nunca mais repetir esse tipo de comentário, deixando claro que, apesar dos conflitos, certas coisas ultrapassam todos os limites. Após Tato falar que, se Dinah falecesse, não faria falta a ninguém, Otávio grita com ele e pede para que nunca mais diga isso. Otávio diz que a revolta de Dinah com ele é um problema pessoal e afirma que não aceita que ninguém insulte Dinah na frente dele. Ao conversar com Tato depois do ocorrido, Otávio diz que não quis magoá-lo, mas Tato responde que ele magoou sim. Otávio alega que não disse aquilo para valer. Após conversarem um pouco, Otávio conta para seu filho que a primeira mulher por quem ele havia se interessado era Dinah. Tato a chama de grossa e mal educada. Otávio pede desculpas por ter gritado com ele. Raul vai até a cadeia visitar Alexandre. Ao tentar falar com Alexandre, Raul comenta que precisa se comunicar com ele de forma urgente por conta do julgamento. Porém, é avisado que ele não quer. Raul volta ao carro e comenta que Alexandre não quis recebê-lo. Raul também pergunta a Theo se ele se lembra do que Alexandre havia dito para os dois sobre se vingar de ambos mesmo após falecer. Theo diz que ele não vai falecer tão cedo. Otávio recebe alguns papéis de seu funcionário. Ele garante que fará justiça pela filha dele. Estela pergunta como Alexandre recebeu Theo e Raul, mas Raul afirma que ele não quis recebê-lo. Maroca chega e pede para ir ver Alexandre. Dinah diz que não vai negar nada. Alexandre comemora na prisão e alega que esse é o seu último dia na cadeia. Estela diz que não vai ser nada bom Maroca ver Alexandre, mas Raul alega que ficar será muito pior para ela. Theo comenta com Maroca que o acordo entre ambos ainda está de pé e que ela ficará em casa no dia do julgamento. Alexandre recebe a visita de Maroca na cadeia. Ela se emociona ao ver Alexandre. Estela o abraça. Dinah diz que amanhã será o grande dia deles e que vão conquistar uma linda vitória. Alexandre diz que Lisa sumiu. Alexandre mostra o que havia recebido de Lisa, revelando que ela terminou tudo com ele, deixando-o abalado emocionalmente. Maroca, tentando confortá-lo, diz que amanhã ele vai ficar livre e finalmente voltará para casa, demonstrando esperança de que as coisas possam melhorar. Por sua vez, Alexandre, ainda impactado, lê a carta deixada por Lisa, absorvendo cada palavra com tristeza e incredulidade. Enquanto isso, Lisa comenta com Carmen que irá sair usando um colete combinado com a calça velha de seu pai. E as duas acabam trocando ideias sobre o visual, em um momento mais leve e descontraído. Em seguida, Lisa pede para Zeca comprar pão, mas ele responde dizendo que vai sair para ensaiar, demonstrando certo desinteresse. Diante da negativa de Zeca, Carmen se propõe a comprar o pão no lugar dele e logo em seguida vai cumprir a tarefa. De volta à casa, Dinah pede para Maroca se deitar um pouco, alegando que o dia foi pesado e cansativo para todos. No entanto, ela revela que não está cansada, aparentemente ainda agitada ou emocionalmente envolvida com tudo o que está acontecendo. Em outro momento, Dinah comenta com Alberto sobre a situação de Alexandre, afirmando que a namorada dele o deixou justamente no momento em que ele mais precisava de apoio, evidenciando a decepção e a vulnerabilidade do irmão. Estela, por sua vez, comenta que sua mãe não deveria ter ido ver Alexandre na prisão, demonstrando preocupação com o impacto emocional da visita. Estela também alega que pensou que o Alberto estivesse chateado com alguém da família, talvez pela forma como ele estivesse agindo. No entanto, Alberto responde que achou bom dar um tempo para si mesmo e diz que em breve estará indo para casa, revelando também que marcou um encontro com Tibério. Por fim, Estela comenta que, independentemente do resultado do julgamento de Alexandre, Theo vai mesmo se separar de Dinah, sugerindo que a crise no relacionamento deles já está avançada e irreversível. Um homem fantasiado entrega uma flor para Carmen e faz alguns gestos animados, tentando criar um momento leve e divertido. Lisa, observando a situação, pergunta a Zeca sobre Naná, mas ele dá a entender com certa frustração que ela não quer mais nada com ele, demonstrando um clima de término e desânimo.
Pouco depois, Carmen chega e Lisa comenta que está com pena do seu irmão, Zeca, por causa do fora que ele havia levado de Naná, evidenciando que a situação mexeu com ele. Em seguida, Carmen entrega a flor que o palhaço havia lhe dado, explicando que, na verdade, a flor era para Lisa, o que causa certa surpresa. Lisa então comenta com Carmen que, caso Alexandre seja absolvido no julgamento, ele provavelmente vai querer se vingar dela. Carmen, tentando tranquilizá-la, dá a entender que isso não vai acontecer, mas Lisa insiste, dizendo que já cansou de ouvir que Alexandre prometia acabar com várias pessoas, e questiona por que com ela seria diferente, demonstrando medo e insegurança com o que pode vir pela frente. Diná é chamada por sua mãe, interrompendo o momento. Enquanto isso, Theo comenta com Alberto que acha muito difícil que Alexandre seja absolvido, principalmente agora que Otávio está envolvido diretamente no caso, o que, segundo ele, tornará ainda mais complicado Alexandre escapar da condenação. Theo pergunta a Alberto se Otávio é realmente amigo dele, e Alberto confirma que sim, que eles têm uma amizade. Em outro cômodo da casa, Maroca diz que teve um pressentimento horrível e revela ser temor de que Alexandre será condenado, demonstrando profunda preocupação com o destino do neto e deixando no ar um clima de tensão crescente. Theo comenta que a implicância de Otávio com Diná diante de toda a situação aumentou consideravelmente. Ele conversa com Alberto e relata que Diná chegou a comentar com ele sobre o dia em que machucou Otávio com seu carro, dizendo que naquele instante teve uma sensação extremamente nítida de que aquela cena já havia acontecido antes. Ela afirmou que sentiu como se estivesse revivendo um momento já vivido, como se fosse uma espécie de repetição ou um déjà vu, o que deixou Theo intrigado. Ao ouvir isso, Alberto fica visivelmente pensativo, demonstrando surpresa e certa inquietação diante da possibilidade de Diná ter vivenciado algo tão forte e inexplicável. Ele questiona Theo sobre os detalhes e parece refletir profundamente sobre as implicações daquela experiência, até que fica em choque, sem saber exatamente como reagir. Enquanto isso, na pensão, Sininha, em meio a uma conversa descontraída com Tibério, pergunta de forma direta e curiosa se o espírito protetor dele nunca o aconselhou a mudar de vida, ou até mesmo a pensar na possibilidade de se casar um dia. Tibério, mantendo seu costume de conversar com o espírito que o orienta, fala com o protetor naquele momento, e após um breve silêncio, revela a Sininha que o protetor disse que ela daria uma excelente esposa para ele. A revelação deixa Sininha visivelmente surpresa e lisonjeada, mas ao mesmo tempo divertida com a situação. Ela sorri e, em tom leve, pede para ele seguir os conselhos do protetor corretamente, dando a entender que talvez o destino de ambos esteja mais entrelaçado do que imaginam. Enquanto isso, Tato expressa o desejo de acompanhar Otávio no julgamento, demonstrando preocupação e interesse em estar ao lado do pai num momento tão delicado. Otávio, diante da insistência e da maturidade do filho, acaba cedendo e o leva consigo, acreditando que será importante para ambos enfrentarem juntos aquele dia decisivo. Em outra cena, Lisa aparece trabalhando e, em determinado momento, começa a conversar com Fátima. Durante a conversa, Fátima pergunta de maneira curiosa e direta como está o namoro dela com Mauro. Mas Lisa, com firmeza, responde que não tem nenhum envolvimento amoroso com ele, deixando claro que não há um namoro entre os dois. Ao mesmo tempo, Theo, percebendo o nervosismo e a tensão em Diná, pergunta com delicadeza se ela quer tomar um calmante para conseguir relaxar um pouco. No entanto, Diná recusa, afirmando que não precisa de calmante naquele momento, e sim da presença e do apoio dele. Os dois se abraçam de forma afetuosa, trocando carinho e reforçando o vínculo que os une. Enquanto isso, Alexandre começa a se preparar para o tão aguardado dia do julgamento. Ele se arruma com seriedade, ciente da importância e das possíveis consequências do que está por vir. Lisa, por outro lado, está visivelmente nervosa. Ela expressa para Fátima o quanto está ansiosa e apreensiva com o julgamento. Fátima, tentando acalmá-la, relembra que ela não é mais namorada de Alexandre e que, por isso, não deveria se sentir responsável por ele. Ainda assim, Lisa desabafa, dizendo que sente que deveria estar lá, que não consegue simplesmente ignorar o que está acontecendo e demonstra preocupação genuína com o que pode acontecer. Em seguida, Lisa pergunta para Fátima se há alguma possibilidade real de Alexandre ser absolvido, se existe alguma chance de ele escapar da condenação. Fátima responde com firmeza que acredita que não e que as chances são mínimas.
O capítulo se encerra de forma intensa, deixando o telespectador à beira da tensão, com a cena marcando o início oficial do julgamento de Alexandre, um momento crucial e definitivo que promete trazer grandes reviravoltas e impactar profundamente todos os envolvidos nessa história. O tão aguardado dia do julgamento de Alexandre finalmente chega, trazendo consigo uma atmosfera carregada de tensão e expectativa. O tribunal dá início aos trabalhos, e todos os olhares estão voltados para o desfecho daquele caso que abalou tantas vidas. Enquanto isso, em casa, Maroca se encontra profundamente envolvida em oração. Com fé e esperança, ela clama pela proteção do neto, pedindo com o coração aflito para que Alexandre não seja condenado. Suas palavras são carregadas de emoção e ela demonstra total entrega espiritual naquele momento tão difícil. Bia, observando a movimentação e o semblante preocupado da avó, se aproxima e pergunta com curiosidade se é naquele dia o julgamento de Alexandre. Maroca confirma com um aceno de cabeça e em seguida pergunta para Bia que horas são. Ao ouvir a resposta, Maroca revela com preocupação que, àquela altura, o julgamento provavelmente já deve ter começado, e isso a deixa ainda mais apreensiva. Em paralelo, no tribunal, Alexandre, diante do juiz, começa a relatar sua própria versão dos acontecimentos. Ele se dirige aos presentes com um tom firme, pedindo que acreditem nele e garantindo que está dizendo a verdade. Sua fala busca convencer não apenas os jurados, mas todos os que o escutam com atenção e ceticismo. A tensão entre todos é enorme. Cada palavra dita carrega o peso da dúvida, da culpa, da esperança e do julgamento iminente. Em outro ponto da cidade, Lisa, visivelmente abalada e angustiada, não consegue conter a inquietação que toma conta de si. Em um gesto impulsivo, ela se dirige a Fátima e pede permissão para sair um pouco, alegando que precisa arejar a cabeça. Lisa diz para Fátima com o olhar perdido e o coração apertado que Alexandre está sendo julgado naquele exato momento. Suas palavras revelam a profundidade de sua preocupação, mesmo tentando se manter afastada da situação. É possível perceber o conflito interno que ela carrega entre o passado que ainda aprende emocionalmente e o desejo de se libertar das dores causadas por tudo que viveu. A angústia de Lisa simboliza a carga emocional que esse julgamento representa, não só para a família de Alexandre, mas também para todos os que estiveram de alguma forma envolvidos com ele. O juiz inicia uma nova rodada de perguntas durante o julgamento, aprofundando ainda mais a investigação sobre o passado e o comportamento de Alexandre. Em meio aos depoimentos, é revelado que Alexandre foi expulso da faculdade por mau comportamento, o que pesa negativamente contra ele naquele momento tão decisivo. Fora do tribunal, Lisa, ainda tomada pela inquietação e confusão emocional, conversa com Carmen e admite que, apesar de desejar que Alexandre seja absolvido, sente muito medo dele. Em um tom de desabafo, Lisa menciona que chegou a escrever uma carta terminando tudo entre os dois e pergunta se Carmen não se lembra disso. Carmen, tentando acalmá-la, responde que Lisa não é obrigada a continuar com alguém que não quer, reafirmando sua liberdade de escolha. Ela ainda ressalta que Lisa não é noiva de Alexandre, tentando minimizar o peso do compromisso. No entanto, Lisa, envolta em sentimentos contraditórios, rebate dizendo que os dois estavam juntos e que iriam se casar, reforçando a ligação emocional que ainda sente. Carmen, realista, diz que Alexandre não vai se livrar da situação tão cedo, mas Lisa insiste, afirmando que ele ainda irá se vingar dela, demonstrando sua apreensão com o que o futuro pode reservar. No tribunal, o juiz questiona se a defesa tem alguma pergunta a fazer naquele momento, e o representante da defesa responde que não. Enquanto isso, Regina vai até o trabalho procurando por Estela e comenta que é a segunda vez que ela falta no mês, mas é informada de que Estela não compareceu naquele dia. Tibério, por sua vez, explica que Estela está ausente porque está acompanhando o julgamento de Alexandre. De volta ao tribunal, o juiz continua com os interrogatórios e chama uma ex-namorada de Alexandre para depor. A mulher relata que os dois tiveram um caso e revela que Alexandre, diante de qualquer contrariedade, arrumava confusão. Ela conta que foi agredida por ele e ainda afirma que Alexandre a ameaçou, caso ela procurasse a polícia. O testemunho impacta os presentes e reforça a imagem negativa de Alexandre no julgamento. Em outro momento, Carmen comenta com Lisa que ela teve muita sorte por não ter sido chamada como testemunha, ao que Lisa responde que o advogado de Alexandre até a procurou, mas ela disse que não tinha nada a declarar.
Mais tarde, as duas amigas estão caminhando quando avistam um palhaço brincando com algumas crianças. A figura chama a atenção de Lisa, que logo expressa seu medo, dizendo para Carmen que aquele homem lhe causa receio. Tentando descontraí-la, Carmen sugere que elas vão conversar com ele. Ambas se aproximam e o palhaço, em tom divertido, faz uma brincadeira com elas, fingindo uma queda ao chão, o que provoca risadas e traz um breve momento de leveza em meio a tantos conflitos e tensão. Um dos chefes de Alexandre é chamado para prestar seu depoimento durante o julgamento, e ao ser questionado, ele começa relatando que Alexandre sempre teve um gênio difícil, mencionando com clareza os defeitos que observava no comportamento dele. Em seguida, o chefe revela que em determinado momento precisou chamar a atenção de Alexandre no ambiente de trabalho, mas ao invés de receber uma resposta profissional, Alexandre reagiu de forma agressiva e acabou ameaçando-o, o que causou espanto entre os presentes na audiência. Enquanto isso, em casa, Maroca permanece em profunda oração, chorando intensamente, pedindo por misericórdia e pela libertação de seu filho, demonstrando toda a dor que está sentindo diante da possibilidade de condenação. No tribunal, o juiz afirma com firmeza que a autoria do crime está provada, deixando claro que as evidências são suficientes para responsabilizar Alexandre pelos atos que cometeu. Em outro cenário, no local de trabalho, Tibério conversa com colegas e expressa sua preocupação com Estela, dizendo que se Alexandre for condenado, ela ficará profundamente abalada. Em busca de orientação, Tibério conversa com seu protetor espiritual, buscando consolo e entendimento diante dos acontecimentos. Durante o andamento do julgamento, o juiz surpreende ao declarar uma pena mais severa para Alexandre, o que aumenta a tensão no tribunal. Logo em seguida, Otávio é chamado para prestar seu depoimento e, de maneira firme, afirma que está ali para fazer um apelo por justiça. Em sua fala, ele destaca que não se deve brincar com a vida de um chefe de família, trazendo à tona a gravidade da situação e as consequências dos atos de Alexandre. Em casa, Zeca serve o jantar para Lisa e para Agenor, o pai deles, mas Lisa recusa-se a comer, claramente abalada. Agenor, de forma fria, diz que deixar de se alimentar não vai mudar o destino de Alexandre nem salvá-lo da prisão. Durante a refeição, ele comenta sobre o episódio em que Lisa quase fugiu com Alexandre, insinuando arrependimento. Lisa tenta se justificar dizendo que aquela decisão foi apenas dela, mas Zeca interfere e diz com firmeza que ela, na verdade, estava decidida a ir embora com ele para tentar mudar de vida. Otávio afirma com firmeza que a promotoria está solicitando a punição do réu, pedindo que a justiça seja feita por ele ser culpado pelo crime que cometeu. E em seguida, reforça que o pedido é pela punição máxima, deixando claro que, para ele, não há dúvidas quanto à responsabilidade de Alexandre. Enquanto isso, Sininha é surpreendida por um comentário de que, inevitavelmente, acabará se casando com Tibério, algo que a deixa desconcertada, mas também pensativa. No tribunal, o advogado de defesa de Alexandre se dirige ao juiz e argumenta que é fácil comover o júri ao recorrer a figuras emocionais e simbólicas, reconhecendo que todos lamentam profundamente o ocorrido, mas ressaltando que isso, por si só, não deve ser fator determinante para agravar a acusação contra seu cliente. O advogado insiste que é necessário analisar com muita atenção os fatos, ou seja, entender suas origens, as circunstâncias que envolveram o crime e a forma como tudo aconteceu. Com isso, ele tenta defender Alexandre de todas as formas possíveis, utilizando argumentos racionais e apelando para a sensibilidade do tribunal. Em sua fala, ele pede que Alexandre seja julgado com humanidade, acreditando que, dessa forma, a verdade irá prevalecer. Após seu discurso, ele encerra sua participação e passa a palavra de volta ao juiz. A família de Alexandre, que acompanha tudo com expectativa e nervosismo, demonstra grande preocupação com o rumo que o julgamento está tomando. Diná, angustiada, comenta com Theo e Raul que ambos poderiam ter agido de forma diferente e evitado que Alexandre fosse preso em flagrante, o que causa revolta em ambos, que reagem mal à acusação dela. Em outro momento, Maroca, aflita em casa, recebe uma ligação de Diná e pergunta com ansiedade como Alexandre está. Diná tenta acalmá-la, dizendo que ele está bem e pede para que ela continue orando, pois isso pode ajudar.
Maroca afirma que continuará em oração. Logo depois, Diná pergunta a Theo se ele acredita que Alexandre será absolvido, mas a pergunta fica no ar, pois todos ao redor mergulham em um profundo silêncio, sem conseguir dar uma resposta. Diante da tensão e da pressão do julgamento, Alexandre demonstra revolta, incapaz de conter a angústia. O capítulo se encerra com a expectativa dos momentos decisivos que marcarão o desfecho do julgamento de Alexandre. Alexandre acaba sendo condenado a uma pena de 18 anos a ser cumprida em regime fechado. Diná, ao saber da sentença, fica em estado de choque. Corre até Alexandre e, transtornada, chama Otávio de monstro, afirmando que o odeia profundamente. A decisão do juiz provoca grande tormento em toda a família, abalando emocionalmente cada um de seus membros. Tato, por outro lado, demonstra satisfação por ter vencido a causa judicial e comenta com alívio que Alexandre foi condenado a 18 anos de prisão. Enquanto isso, Francisca, curiosa, pergunta como foi o julgamento e Andresa responde dizendo que foi uma experiência horrível, muito difícil de enfrentar. Guiomar então confirma com pesar que Alexandre realmente pegou 18 anos de prisão. Raul, tentando manter a calma, ressalta que a sentença ainda não é definitiva e que o advogado entrará com recurso para tentar reverter ou ao menos reduzir a pena. Guiomar aproveita o momento para sugerir que Andresa faça as pazes com Diná, já que percebe o quanto Diná está sofrendo com tudo isso, visivelmente abalada. A resposta de Andresa, no entanto, indica que isso só acontecerá mais tarde, talvez quando a situação estiver menos intensa. Diná, por sua vez, desabafa com o Theo, dizendo que se Alexandre não tivesse sido preso em flagrante, a pena seria consideravelmente menor. Theo, preocupado com o estado emocional dela, pede que não distorça os fatos. Mesmo assim, Diná acusa Theo e Raul de terem entregado Alexandre à polícia. Ela afirma que Alexandre apenas procurou ajuda, mas não foi compreendido. Após o desentendimento, Diná se acalma um pouco e comenta com Theo que 18 anos é muito tempo, uma eternidade para alguém tão jovem. Ele, tentando trazer lucidez à conversa, responde que o mais importante naquele momento é que ela tente compreender a gravidade da situação. Nesse instante, Diná é avisada de que sua mãe foi encontrada desmaiada no quarto. Alexandre, por sua vez, é levado pelas autoridades. Diná se preocupa com a saúde da mãe, mas Alberto a tranquiliza, explicando que foi apenas uma forte emoção. Diná, sentindo-se culpada, afirma que sabe exatamente o que a mãe está sentindo naquele momento. Raul se oferece para levar Estela para casa, mas ela prefere chamar Bia. Alberto, percebendo o abalo emocional de Diná, aconselha que ela não vá trabalhar no dia seguinte, deixando-a pensativa. Em seguida, Diná pergunta quando poderá visitar Alexandre e Theo explica que ele será transferido para a penitenciária, onde passará por uma preparação psicológica e que, por esse motivo, não haverá possibilidade de contato com ele por pelo menos 30 dias. Diná insiste em saber como serão feitas as visitas e Theo responde que o advogado já está preparando um recurso para tentar reduzir a pena. Diná, visivelmente angustiada, diz que não consegue imaginar como será passar a noite sem notícias dele. Enquanto isso, Alexandre entra em pânico dentro da cadeia, sentindo-se sozinho e desamparado. No trabalho, Mauro recebe uma ligação de Lisa e, para conseguir falar com ela, pede silêncio ao ambiente, demonstrando que a rotina das pessoas próximas a Alexandre também começa a ser afetada pelos acontecimentos. Mauro comenta com Lisa que Alexandre foi condenado a 18 anos de prisão e pergunta quando poderá vê-la novamente, afirmando ser paciente e disposto a esperar o tempo que for necessário. Lisa, ao ouvir a confirmação da condenação, fica em choque e corre para contar a novidade a Carmen, dizendo que Alexandre foi realmente condenado. Carmen, impactada com a notícia, diz que ele só sairá de lá velho, o que deixa Lisa ainda mais abalada. Ela responde dizendo que conhece bem Alexandre e acredita que ele pode aprontar alguma coisa mesmo estando preso, ou então que o advogado tentará recorrer para tentar reduzir a pena imposta. Em meio às emoções, Lisa começa a chorar, dizendo acreditar que Alexandre deve estar completamente desesperado na cadeia, sem saber como enfrentar essa nova realidade. Enquanto isso, Theo conversa com Mauro e comenta como a situação em sua casa mudou depois da condenação de Alexandre, destacando a tensão e o sofrimento constantes. Raul chega e se junta à conversa.
Theo comenta que Diná está agindo como se fosse a protetora da família, tentando cuidar de todos, mas que no fundo está muito abalada com tudo o que aconteceu. Raul afirma que, desde o falecimento do pai deles, Diná passou a se sentir responsável por todos, carregando esse peso nas costas. Em seguida, Raul faz um pedido a Theo, deixando subentendido que Diná precisa dele por perto, de seu apoio, mas ressalta que parece que Theo não gosta mais dela. Em outro momento, Patty cumprimenta Alberto e pergunta se sua avó está doente, ao que ele responde que sim, e diz que por esse motivo está ali. Mais tarde, Alberto tranquiliza Diná, dizendo que Maroca está bem, mas afirma que agora quem precisa de cuidados é ela mesma, Diná. Preocupado com seu estado emocional, Alberto prescreve alguns calmantes para ajudá-la a dormir e relaxar. Ele ainda aconselha Diná a tentar se distrair, sair um pouco e procurar se divertir para aliviar o sofrimento. Estela, por sua vez, conversa com Alberto, que pede a ela que não deixe Diná sozinha, pois sabe que ela está fragilizada e precisa de apoio constante. Estela diz que também é irmã de Alexandre, mas Alberto afirma que ela é diferente, pois tem uma força interior que a ajuda a lidar melhor com os desafios da vida. Estela, desconfiada, comenta que só faltou ele beijar Diná, ao que Alberto reage surpreso e pergunta que exagero era aquele. Ela, então, pede para ele conversar com Theo e dizer que aquele não é o momento certo para pensar em separação. Alberto diz que vai falar com ele, pois acredita que Diná não teria forças para suportar um divórcio nesse momento. Estela, provocadora, sugere que talvez Alberto esteja torcendo pelo contrário, e que, se Theo e Diná se separarem, o caminho ficará livre para ele se aproximar de Diná. Alberto, incomodado, questiona a insinuação. Por fim, Theo comenta que sua mãe precisa aparecer mais em casa para ver Patty, reforçando que, mesmo com tudo o que está acontecendo, a vida continua e as relações familiares precisam ser mantidas. Alberto pede para conversar com Theo e, durante o diálogo, Theo agradece a atenção do médico e revela que já havia decidido por conta própria que não se separaria de Diná naquele momento delicado. Em seguida, Theo desabafa sobre tudo que vem enfrentando emocionalmente, mas Alberto tenta amenizar a situação, dizendo que Diná não age por maldade. Pelo contrário, ela o ama muito e demonstra esse amor, mesmo que de maneira intensa. Theo admite que gosta muito de Diná, reconhece várias qualidades nela e fala com carinho sobre sua personalidade, embora aponte o ciúme excessivo como um grande obstáculo na relação. Alberto, sensato, afirma que, independentemente dos conflitos, o mais importante agora é que ele permaneça ao lado de Diná, oferecendo o apoio que ela tanto precisa. Theo, embora diga que a separação entre ele e Diná é inevitável em algum momento, reforça que não quer que ela sofra demais com isso e que fará o possível para preservar o bem-estar dela. Enquanto isso, Naná, Tato e seu irmão se divertem animadamente dançando, em um momento leve que contrasta com as tensões familiares. Diná prepara café para sua mãe e diz com firmeza que, a partir do dia seguinte, Maroca deixará a cama, seguindo as orientações médicas. Em seguida, Diná liga para a empresa de Theo e pergunta por ele. Mauro atende e informa que Theo ainda não chegou. Ela aproveita para mencionar que Alberto solicitou um remédio para Maroca, mas não revela o nome do medicamento. Quando Theo finalmente chega à empresa, Mauro o informa sobre a ligação, e ele comenta com certo cansaço que Diná faz esse tipo de coisa apenas para tentar controlá-lo. Enquanto isso, Alexandre é levado novamente, aumentando a tensão no ambiente familiar. Estela demonstra preocupação com Diná, alegando que a irmã não está com aparência muito boa e que parece emocionalmente abalada. Diná, tentando disfarçar, afirma que Theo tem sido um verdadeiro anjo e, mais uma vez, liga para ele com a mesma desculpa do remédio, mesmo após Estela tentar impedi-la. Ao atender a ligação, Theo afirma que chegará cedo em casa e se despede educadamente. Diná, animada, comenta que ele adora comprar os remédios à mãe dela, ao que Estela responde que Diná jamais vai mudar. Ela critica o comportamento da irmã, dizendo que nunca ficou vigiando o marido e que ambos eram livres no relacionamento. Diná admite ser um pouco ciumenta, mas afirma estar tentando se controlar. Estela rebate dizendo que ela precisa de terapia urgentemente. Diná, por sua vez, insiste que não tem ciúmes de Theo, pois confia nele, mas não confia nas outras mulheres.
deixando claro que sua insegurança está mais nas atitudes alheias do que no parceiro. Stella alerta que Theo pode acabar se cansando da situação e pedir o divórcio, o que deixa Dinah abalada. Ela pede desculpas e admite que não está bem emocionalmente. Paralelamente, Lisa e Carmen são abordadas por alguns rapazes na rua que mexem com elas de forma inadequada, gerando desconforto. Mas, inesperadamente, um palhaço fantasiado aparece e as ajuda, afastando os rapazes. O capítulo se encerra com Lisa e Carmen visivelmente assustadas com a situação inusitada, ainda tentando entender o que acabou de acontecer. Lisa levanta a mão na intenção de ver quem era a pessoa que havia saudado ela e Carmen, mas o palhaço mascarado impede que ela o toque, mantendo sua identidade em segredo. Carmen, ainda surpresa com a situação, comenta com Lisa que ele parecia um verdadeiro ninja pela forma ágil como agiu, ao que Lisa responde dizendo que, depois daquilo, não pretende mais voltar para casa sozinha. Agenor, ao saber que Carmen e Lisa estavam sozinhas na rua, reclama da situação, demonstrando preocupação. Lisa conta que foi o homem mascarado quem a ajudou, e mesmo sem saber quem ele é, Agenor começa a imaginar quem poderia ter feito aquilo, enquanto Lisa e Carmen deixam subentendido que realmente foram salvas por ele. Agenor compartilha com Zeca que foi o mascarado quem defendeu as meninas, e após a saída delas, aproveita para desabafar, dizendo que sempre foi contra o fato de Lisa e Carmen estudarem à noite. Zeca, por sua vez, revela ao pai que Naná não quer mais saber dele, deixando Agenor surpreso. Ela comenta que nunca levou um fora na vida, e Zeca fica pensativo com o comentário. 3 semanas se passam. Dinah questiona se Patty realmente precisa ir com Theo naquele momento. E Patty responde que sim, deixando claro que é algo necessário. Os dois saem de carro, enquanto Dinah permanece em casa, visivelmente abalada. Maroca pergunta quando elas poderão visitar Alexandre, e Dinah explica que só será possível em 30 dias. Maroca lamenta, dizendo que esses dias vão demorar muito a passar, e Dinah tenta consolar a mãe, dizendo que tudo vai se resolver. Enquanto isso, Alexandre na cadeia acaba sendo pego por alguns presos e é violentamente agredido. Após o ataque, ele, tomado pela raiva, garante que não ficará preso por muito tempo e promete que irá se vingar de Otávio, Theo e Raul, afirmando que acabará com todos eles. Em outro momento, Naná comenta com Bia que vai sair com Tato e Bia, magoada, dá a entender que está se sentindo usada por ele. Naná, sem dar muita atenção, sai. Agenor conversa com Lisa e pede uma quantia em dinheiro, mas ela responde que não tem. Lisa questiona por que ele quer dinheiro, insinuando que seria apenas para perder em jogos, ao que Agenor tenta se justificar, dizendo que houve muito movimento no salão e que ela deve ter recebido muitas gorjetas. Lisa responde que gastou todo o dinheiro no mercado, comprando comida. Irritada, pergunta por que o pai simplesmente não trabalha, dizendo que isso seria melhor para todos. Zeca também pede dinheiro a Lisa, mas ela afirma novamente que não tem. E, para provar, mostra sua bolsa e o pouco dinheiro que lhe resta. Mesmo vendo a quantia reduzida, Zeca sugere que ela arrume outro emprego, mas Lisa rebate dizendo que ele também poderia procurar um trabalho. Em seguida, ela pega seu dinheiro de volta, visivelmente irritada. Nesse momento, Mauro chega para visitar Lisa, demonstrando preocupação com ela. Ao ser questionado, Mauro pergunta como Lisa está se sentindo, mas Agenor se adianta e diz que ela está brava porque o pagamento ainda não saiu. Lisa, constrangida, afirma que esse não é um assunto apropriado para discutir na frente das visitas. Mauro, tentando ajudar, oferece uma nota de dinheiro para eles, mas Lisa se recusa a aceitar. Em outra cena, Tato e seu amigo vão até Otávio, pai de Tato, e contam que chegaram à final do torneio de tênis, perguntando se ele vai comparecer para assistir e apoiar o filho na competição. Otávio diz que vai pensar sobre o convite, mas acaba sendo convencido pelos filhos. Logo em seguida, ele se dedica a ensinar seu filho mais novo a dançar, e ambos se divertem juntos, criando um momento leve e carinhoso entre pai e filho. Enquanto isso, Agenor informa a Lisa que Mauro está esperando por ela na sala, mas Lisa dá a entender que não pretende aceitar o dinheiro oferecido por Mauro.
Agenor insiste, dizendo que é apenas um empréstimo, mas Lisa rebate que já pegou dinheiro emprestado com ele uma vez e que, na verdade, foi ela mesma quem acabou pagando. Agenor tenta justificar afirmando que pagou sim, mas Lisa reforça que foi com o dinheiro dela. Ele diz que fará uma aposta em um jogo e, se tudo der certo, ela não precisará mais ajudá-lo financeiramente. Enquanto isso, Naná sai com Tato e, durante o passeio, ele encontra um amigo, aproveitando para fazer as apresentações. Em outro momento, Diná observa o presente que Patty ganhou e questiona sobre sua origem. Patty responde que foi um presente dado por Josefa. Theo então propõe que ele e Patty mostrem a boneca para Maria. Com um copo na mão, Diná bebe um pouco e comenta que sabe que Josefa não gosta dela, questionando como alguém poderia gostar de uma pessoa que trata mal o próprio filho. Em seguida, ela se aproxima de Theo e o beija, perguntando se realmente o trata mal, mas ele apenas diz que gostaria que Diná e sua mãe se dessem bem. Diná então retruca, perguntando como poderia se dar bem com Josefa se a considera uma mulher velha e difícil. Enquanto isso, Tibério encontra-se com Alberto e pergunta a ele sobre a voz que afirma ouvir em seu ombro. Alberto explica que se trata de um espírito familiar e tenta tranquilizá-lo. Tibério então comenta sobre os conselhos que Alberto costuma dar, dizendo que ele sempre fala que Sininha é um bom partido, mas admite que, na verdade, não é dela quem ele gosta de verdade. Ele se abre e diz que, infelizmente, a pessoa por quem ele realmente se interessa não gosta dele da mesma forma. Alberto, tentando consolar o amigo, diz que amor não correspondido acontece com muitas pessoas boas, tentando amenizar a dor do amigo. Tibério, por fim, revela saber de alguém que gosta muito dele, mas antes que possa continuar a conversa, o telefone toca. Alberto atende e diz que está a caminho de um compromisso, e ele se despede enquanto o amigo se prepara para sair. Lisa conversa com Mauro em um local reservado fora de casa, onde ele abre seu coração e diz que sente muita inveja de Alexandre. Mas Lisa responde afirmando que já terminou seu relacionamento com ele. Mauro, demonstrando admiração, comenta que nunca conheceu uma garota tão bacana como ela. E em seguida, pergunta se poderia vê-la de vez em quando, ao que Lisa aceita, um pouco surpresa, mas também lisonjeada. Enquanto isso, após a saída de Josefa, Theo diz que vai atrás de sua mãe, mas Diná se coloca na frente da porta e insiste em dizer que vai esperá-lo no carro. Ele então encontra Josefa e tenta conversar com ela, mas a mesma afirma que tão cedo não aparecerá novamente na casa dele. Ele tenta justificar o comportamento de Diná, dizendo que ela está nervosa com tudo o que aconteceu envolvendo Alexandre. Em meio à conversa, Theo revela que pretende sair de casa, surpreendendo Josefa, que questiona a decisão. Ele garante que Diná vai sofrer muito menos do que ele e diz que não aguenta mais viver daquela forma, pois sente que tem o direito de buscar sua felicidade. Josefa pergunta se Diná sabe que ele está ali com ela, e Theo revela que sim, que ela está ciente, e inclusive foi junto apenas para vigiá-lo. Emocionado, Theo e Josefa se abraçam, e ele desabafa dizendo que há momentos em que tem vontade de desaparecer, pedindo o apoio e o amparo da mãe. Em outro momento, Tato joga tênis sob o olhar atento de Otávio, que elogia a partida dizendo que jogaram bem. Tato e seu amigo convidam Otávio para irem até a piscina, mas ele recusa, e mesmo assim os dois seguem animados. Mais tarde, Diná, andando ao lado de Theo, tropeça e quase cai, sendo segurada por Otávio, que prontamente tenta ajudá-la. Ambos trocam olhares intensos e tensos, e Diná, visivelmente desconfortável, pede que ele tire a mão dela, deixando claro que preferia ter caído ao chão. Otávio tenta explicar que só quis ajudá-la, mas ela o interrompe, irritada, reafirmando que teria preferido a queda. Diná sai do local bastante abalada e, posteriormente, comenta com Raul e Theo que Otávio foi atrevido, repetindo com firmeza que teria preferido se machucar do que receber a ajuda dele. Um dos presos comenta com Alexandre que naquele lugar os detentos passam 30 dias sem visitas durante o período de adaptação e treinamento, até que se acostumarem com a rotina da prisão. Mas Alexandre permanece em silêncio e não responde, imerso em seus próprios pensamentos. Enquanto isso, Otávio e seu filho mais novo encontram Patty perdida no clube, mas logo em seguida Diná também aparece e a encontra juntamente com Otávio, aliviada por reencontrar a menina.
Diná, ainda desconfiada, pergunta se Otávio costuma frequentar aquele clube com frequência, ao que ele responde que muito raramente. Incomodada, Diná diz que pretende vender seu título do clube para evitar o risco de encontrá-lo novamente por lá. Otávio, com um leve tom irônico, afirma que, da próxima vez que for ao clube, ligará para Theo avisando, dando a entender que Diná não deveria aparecer. Mais tarde, Diná retorna para casa e Theo comenta que ela não quis permanecer no clube. Raul pergunta se estão falando do advogado Otávio e logo diz que o comportamento dele foi muito chato, deixando claro que também não simpatiza com o mesmo. Diná responde que seu marido, ele, já havia combinado com Otávio essa tal ligação. Estela intervém, afirmando que, com ou sem a ajuda de Otávio, Alexandre seria condenado de qualquer forma. Mas Theo comenta que Diná simplesmente não consegue aceitar isso e não se convence da inevitabilidade da situação. Enquanto isso, na casa de Otávio, o assunto também gira em torno de Diná, e comentam sobre o combinado das ligações para evitar que ela vá ao clube quando Otávio estiver presente. Dudu comenta que Otávio deveria se casar novamente, provocando a irritação de Tato, que não gosta nada da ideia, e os dois acabam discutindo. Otávio chega durante o clima tenso e afirma com firmeza que isso não vai acontecer. Dudu insiste e diz que Otávio está claramente interessado em Diná, mas Tato rebate, sugerindo a possibilidade de ela e Theo se separarem. O capítulo se encerra com Otávio dizendo que, se isso de fato acontecer, ele lutará por Diná, demonstrando que seus sentimentos por ela vão além do que aparenta. Otávio fica pensativo e Tato se aproxima dele, pedindo que ele explique melhor o que quis dizer ao afirmar que lutaria por Diná. Tato argumenta que Diná o odeia e Otávio reconhece que a magoou profundamente, mas ao mesmo tempo tenta tranquilizá-lo, dizendo que não pretende causar nenhum mal a eles. Tato insiste que sua preocupação não é apenas por ele próprio, mas sim pelo que pode acontecer. Otávio então revela que pensar em Diná o enche de alegria e que esse sentimento o faz se sentir mais jovem, renovado. Diante disso, Tato responde com ironia, mandando continuar pensando nela e sai logo em seguida. Enquanto isso, Theo pede a Alberto que providencie um remédio para Diná, mas o médico afirma que ela não está doente. Theo comenta que Diná discutiu com sua mãe e também com Otávio, e Raul intervém, dizendo que o problema não é uma doença, mas sim o fato que Diná não suporta Otávio. Theo, tentando encontrar uma solução, sugere que Diná deveria seguir o exemplo da cunhada, mas Alberto rebate, apontando os defeitos de Andresa, deixando claro que nem tudo é tão simples. Mais tarde, Estela se despede do grupo e Diná faz uma brincadeira, mas Estela reage de maneira estranha, o que levanta a suspeita de Diná, que pergunta a Bia se teve alguma briga com Estela. Bia nega dizendo que está tudo bem. Alberto, querendo ajudar, comenta que, de alguma forma, levará as duas para casa. Ao chegarem na casa de Estela, Bia convida Alberto para entrar, prepara um café para os dois e serve com gentileza. Durante a conversa, Bia comenta que Naná a chamou para assistir ao ensaio de Zeca, e embora Estela questione a situação, Bia garante que conseguirá ir. Em meio ao bate-papo, Alberto desabafa sobre seus sentimentos por Diná, dizendo que não tem a intenção de prejudicar a irmã de Estela. Mas Estela rebate, afirmando que, enquanto Theo não se separar oficialmente de Diná, tudo ainda está indefinido, sugerindo que ele está ansioso demais com a possibilidade. Logo depois, Bia chega à pensão de Sininha para assistir à apresentação de Zeca e sua banda, e é recebida por Naná, que a informa que algumas coisas mudaram desde a última vez que se encontraram. Sininha tenta se aproximar de Tibério, sentindo-se bem perto dele, mas ele, ao notar a aproximação, rapidamente se levanta e muda de lugar. No entanto, Sininha não desiste e o segue, sentando-se novamente ao seu lado. Enquanto isso, Alberto comenta com Estela que ela poderia aconselhar Diná em relação ao ciúme excessivo que está demonstrando. Estela, por sua vez, elogia Theo, dizendo que Diná sabe muito bem o tipo de marido que tem ao seu lado, mas não deixa de apontar que ele é bastante mulherengo. Em meio à conversa, Alberto revela que Tibério lhe confidenciou que existe uma moça que estaria interessada nele, mas Estela, com um tom levemente irônico, responde que ele deve ter interpretado mal ou simplesmente chutado essa ideia. Um clima de tensão se forma e Estela, um pouco desconcertada, solta os cabelos. Ao vê-la assim, com os fios soltos, Alberto a observa com admiração e a chama de bonita, fazendo com que ela fique um pouco surpresa.
Com um olhar sincero, ele diz que um dia aparecerá alguém que a amará de verdade, e nesse momento pede que ela esteja pronta para lutar por essa pessoa quando chegar a hora. Stella fica visivelmente mais leve após essa conversa, e quando Alberto se despede e sai, ela reflete sobre suas palavras com um ar de esperança. Em seguida, ela decide sair de casa. Enquanto isso, Bia observa os integrantes da banda, que estão concentrados no ensaio. Stella, ainda determinada, se aproxima de Sininha e avisa que precisa tratar de um assunto pessoal com Tibério, pedindo para falar com ele em particular. Logo em seguida, sem esperar permissão, vai diretamente até o quarto dele, deixando Sininha indignada com o que considera uma invasão de privacidade. Ao chegar no quarto, Stella confronta Tibério, dizendo que foi até ali para entender o que ele havia inventado para contar a Alberto. Ela afirma que ele sabe de uma mulher que estaria apaixonada por ele e quer saber quem é. Tibério, sem rodeios, olha para ela e revela que essa mulher, na verdade, é ela mesma. Stella fica em choque ao ouvir a revelação de Tibério, mas logo depois, um pouco constrangida, acaba confessando que realmente gosta dele, embora deixe subentendido que seus sentimentos sejam mais do âmbito da amizade do que de um amor romântico. Sentindo-se vulnerável, ela pede a ele que não comente nada com ninguém sobre o que foi dito, e especialmente que jamais use o nome dela ao tratar desse assunto com outras pessoas. Enquanto isso, na pensão, os membros da banda continuam o ensaio, intercalando a música com algumas conversas descontraídas. Em outro momento, Otávio conversa com Alberto e menciona sua preocupação com a possibilidade de Diná vender o título do clube. Ele explica que, para evitar esse desfecho, seria necessário avisar o marido de Diná sempre que ele for ao local, dando a entender que assim ela evitaria estar presente nos mesmos horários. Alberto, no entanto, diz que Otávio está criando um problema desnecessário, lembrando que ele tem uma vida tranquila, um lar sereno e não deveria se envolver em conflitos. Ele ainda destaca que Diná não gosta dele, mas Otávio muda de assunto e pede a Alberto um livro que trate sobre a existência de vidas passadas. Alberto estranha o pedido e comenta que Otávio só passou a se interessar por esse tipo de tema depois de conhecer Diná, o que, de certa forma, confirma que ele está emocionalmente envolvido. Mesmo assim, o médico sugere que Otávio vá até seu consultório, leve os exames que estão pendentes e então ele entregará os livros solicitados. Em paralelo, Diná está em casa e brinca com Paty de maneira carinhosa. No entanto, logo Theo chega e depois de um tempo sai novamente com Paty, deixando Diná sozinha. Aproveitando o momento, ela começa a vasculhar as coisas de Theo, mas é surpreendida quando ele retorna e a pega em flagrante, criando um clima tenso entre os dois. Guiomar comenta que Diná deveria aproveitar para descansar um pouco na fazenda, pois acredita que o ambiente calmo e o contato com a natureza fariam bem a ela. Andresa, sempre com uma observação irônica, diz que, caso haja alguma mulher bonita por lá, pode acabar acontecendo alguma confusão, sugerindo que o clima pode esquentar por ciúmes ou rivalidades. Em outro momento, Andresa afirma que irá ao aniversário da mãe de Raul, mas ressalta que, se a sogra for grossa com ela mais uma vez, ela promete que nunca mais colocará os pés naquela casa, deixando claro que não está disposta a engolir desaforos. Raul, por sua vez, comenta que não vê a hora de Andresa e Diná deixarem de lado as desavenças e terminarem com aquela bobagem toda, que só gera tensão entre todos. Em outra cena, Lisa conversa com Naná, mas a amiga que estava ao lado de Naná acaba se afastando discretamente, deixando a impressão de que não queria participar daquele momento. Enquanto isso, Stella, já atarefada logo cedo, pede para a Bia agilizar o preparo do café da manhã, pois ambas correm o risco de se atrasar para o colégio. Em meio à rotina, Bia surpreende ao perguntar se Stella toparia sair com ela para procurarem seu pai, demonstrando uma vontade crescente de reencontrá-lo. Stella, com um tom triste, responde que o pai de Bia simplesmente sumiu sem dar notícias, o que preocupa ainda mais a jovem. Diante disso, Bia diz com firmeza que se o pai não voltar para casa, ela vai embora dali e pedirá para morar com Diná, revelando um desejo de encontrar refúgio e acolhimento ao lado da tia. Agenor, observando com atenção a relação entre Lisa e Mauro, comenta que Mauro é um homem sério, centrado, respeitável e com qualidades que, segundo ele, fazem dele um forte candidato a ser um excelente marido.
ele insinua que Lisa deveria considerar a possibilidade de dar uma chance ao relacionamento, pois acredita que, com o tempo, ela perceberia que Mauro é alguém confiável e maduro, alguém com quem ela poderia construir um futuro sólido e tranquilo. Lisa, no entanto, hesita e traz à tona o fato de Mauro ser um homem divorciado, demonstrando certa insegurança quanto ao passado dele, como se isso pudesse pesar em uma possível relação. Agenor, por sua vez, rebate com tranquilidade e sabedoria, dizendo que o fato de Mauro já ter sido casado não diminui seu valor, muito pelo contrário, pois experiências passadas podem tornar a pessoa mais consciente, mais cuidadosa e preparada para amar de verdade. Em outro cenário, durante uma confusão na prisão, um dos detentos é empurrado ao chão e Alexandre, que presencia a cena, surpreende ao intervir com firmeza e compaixão, pedindo que o deixem em paz, demonstrando uma mudança de postura, como se algo dentro dele estivesse despertando. Ao mesmo tempo, Carmen, em tom casual, comenta com naturalidade sobre Lisa ter ido almoçar com Mauro, sugerindo uma certa curiosidade sobre o envolvimento entre eles. Mas o ambiente muda bruscamente quando Dinah aparece de forma inesperada, interrompendo a conversa e trazendo tensão ao momento. Ela se aproxima de Lisa com um semblante carregado de dor e reprovação e, sem rodeios, diz que Lisa poderia ter esperado mais um pouco pelo julgamento de Alexandre, antes de ter enviado a carta que, na opinião dela, contribuiu diretamente para o sofrimento e a decadência emocional do irmão. Dinah, visivelmente abalada, afirma que Alexandre sofreu intensamente por conta da atitude precipitada de Lisa e, no tom de acusação, declara que ela é a principal, se não a única, culpada por tudo o que aconteceu desde então. Lisa, tomada por uma mistura de indignação e frustração, tenta manter a calma e se defende, argumentando que agiu como achou certo no momento e que Alexandre era o verdadeiro responsável por seus atos, dando a entender que ele foi o único culpado pelo crime que cometeu. O clima entre as duas mulheres se torna cada vez mais denso, com mágoas mal resolvidas vindo à tona, revelando feridas profundas alimentadas por ressentimentos e versões conflitantes dos mesmos acontecimentos.